Hora 10. Conversas com hora marcada na Antena Madeira. Uma emissão de Marta Cília. Bom dia a todos. Emissão do programa Hora 10 com controle técnico de João Fonseca. Nesta emissão vamos divulgar a nova produção do grupo Dançando com a Diferença. Intitula-se Safe e será apresentada no palco do Teatro Municipal Baltasar Dias a 24 e 25 de maio em espetáculos que acontecem às 9 da noite. Trata-se de uma produção que é feita em parceria com a Associação de Bandolins da Madeira. Connosco estão representantes destes dois grupos, Henrique Amoedo e Natércia Coprián, do grupo Dançando com a Diferença, Norberto Cruz e Lidiane Duailibi, da Associação de Bandolins da Madeira. Bom dia Henrique Amoedo. Bom dia, Marta. Bom dia. Bom dia, Ana Tércia. Bom dia. À Lidiane. Bom dia. E ao Norberto. Bom dia. Bem-vindos a esta emissão. Henrique Amoedo, Safe, mais uma produção. Queres, para já, falar sobre esta parceria que é estabelecida com a Associação de Bandolins da Madeira? Obrigado pelo convite, primeiro, Marta, para mais uma vez estar aqui falando do trabalho do Dançando com a Diferença. Isso, na realidade, é uma coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, entre o Dançando com a Diferença e a Câmara Municipal do Funchal. E depois tem o trabalho do Norberto, que eu admiro muito, e da Lidiane, ou seja, os dois são membros da Associação de Bandolins da Madeira. E quando convidei o Norberto para fazer a parte musical desse trabalho, o Norberto foi compondo a equipe que ele queria trabalhar e convidou a Lidiane também. Enfim, eu já tinha tido uma experiência anterior em trabalhar com o Norberto. O Norberto fez toda a banda sonora por uma visita guiada que eu criei junto com a Leonor Barata para o Museu Nacional Grão Vasco. E toda a parte musical foi feita com o Norberto. E foi uma experiência magnífica trabalhar com o Norberto e ver como que o Norberto entra nas cenas todas e nas brincadeiras, enfim. E daí surge a ideia de convidar o Norberto para esse trabalho. E eu acho que tem sido muito positivo. E essa parceria com a associação também, eu acho que é outro aspecto que para mim é importante, ou seja, o Dançando com a Diferença conseguiu nesses anos organizar a sua estrutura e se a gente puder ter outras estruturas próximas e de alguma forma colaborar e trocar com as estruturas, eu acho que faz parte também do trabalho. Não é a primeira vez que isso acontece em relação a outras estruturas. Já fizeram parcerias? Já trabalhamos com outras estruturas, já fizemos parcerias com outras pessoas, sim. Norberto Gonçalves da Cruz, esse trabalho anterior que fizeste com o grupo Dançando com a Diferença, que memórias guardas? Não, para mim pronto, e só tenho a agradecer ao Henrique por tudo isso, porque ele para já é um artista que eu considero mesmo genial e ter tido este privilégio dele me convidar, para mim foi um desafio também que me levou a crescer também por outras fronteiras, porque saio um bocadinho daquele âmbito que eu sempre quis ir, sempre quis aventurar-me, mas nunca fiz porque, pronto, estou sempre um bocadinho condicionado à parte da área dos bandolins, mas pronto, mas com este desafio do Henrique também possibilitou que se pudesse reinventar muitas formas de pensar a música e de como contar histórias, porque um bocadinho se trata também disso aqui, da gente contar histórias. Por isso, eu adoro contar histórias e ver a visão do Henrique disto tudo assim tem sido para mim mesmo um privilégio. Por isso, nesse sentido, foi um tem desafio, sido uma viagem, um desafio sempre, todos os dias, e lá isso. Mas isso nos faz crescer, nos faz sentir vivos, nos faz sentir parte de qualquer coisa e eu acho que isso... Eu agora mais recentemente é que tenho conhecido mais de perto o trabalho do Henrique e do Dançando com a Diferença, e é mesmo esse sentido de pertencer a alguma coisa que eu acho que tem de mais bonito aquele grupo e aquele grupo trabalha ali. Não há uma peça fora, é tudo trabalhando para um conjunto, e ele tem feito um trabalho incrível do ponto de vista humano com toda esta gente. O espetáculo vai ser muito sentido nisso. Mas foi uma surpresa de alguma forma o trabalho e a forma como trabalha o Dançando com a Diferença? Foi uma surpresa. Lidiane, ela está ali louca para falar. Tá. Fala, vai. Fala. Bom dia a todos, obrigada, bom dia.
Eu tô aqui, meu coração já tá acelerado. Sim. Porque, assim, quando você trabalha com pessoas que você admira e com a profundidade que se faz esse trabalho, mexe com o artista, sabe? Nos leva a outro lugar, um lugar mesmo onde a arte, onde o ser humano transborda. E trabalhar com o Henrique, com a Ana Tércia, com o Theo, toda a equipe do Dançando com a Diferença e todos os envolvidos, as pessoas que estão dançando e tudo mais, e cantando, eles... É um foco, é uma energia que se cria que emociona a gente, que deixa você querendo fazer o seu melhor. E a gente tem sentido mesmo tudo isso. Nós estamos cá com o coração cheio, é um processo mesmo incrível. Interessante ali. Agora estou assim agarrando um bocadinho. Por exemplo, na Itália, uns anos atrás, e lembrei-me de uma conversa e falando com os colegas meus, falava-se muito desta coisa das artes, mas muito do ponto de vista económico. Então, temos de fazer isto para depois acontecer isto, e depois é preciso fazer isto, porque senão não justifica isso. E a um certo ponto, um colega meu vira-se, era um grupo de amigos ali falando sobre isso, ele vira-se assim, ele diz assim: amigos, mas qual é o preço da beleza? Beleza não tem... E é exatamente isso que está acontecendo, acontece naquele grupo. É uma coisa que não tem preço, não tem, transcende completamente. Por isso isso tem sido um privilégio gigantesco para nós. Cília, você não imagina, é impressionante. Eu estava com uma entrada que até nós músicos tivemos dificuldade na entrada, por exemplo, uma passagem, e dou entrada para eles só uma vez da voz. Eu assim, agora não vou contar mais, mas já sabendo que eu ia contar muitas vezes. Não contei mais. É uma musicalidade, uma coisa incrível que esse grupo tem. É fantástico. Na Tércia, palavras elogiosas para o Dançando com a Diferença. Tudo verdade. Tudo verdade. Não é elogiosa, é mesmo verdade. Sim, tem sido também para nós uma experiência fantástica. Sim. Também tem sido muito positivo trabalhar em mais um processo à semelhança também do Endless e de outras coreografias, com novos alunos e novas pessoas que também se inscrevem e chegam até nós através da comunidade, fundindo, portanto, todos os alunos e todas as pessoas que já fazem parte do Dançando, mas os da comunidade. E, de facto, trabalhar ao longo destes 4 meses com estas 66 pessoas tem sido uma caixinha de surpresas, e que, de facto, encontramos muito potencial que agora vai estar aqui na forma do espetáculo. Pegando nas suas palavras, é necessário muito trabalho para chegar a um espetáculo de qualidade como é habitual o Dançando com a Diferença a apresentar. Sim, muita entrega e muito trabalho. Há muito trabalho por trás, sem dúvida. O foco é o artístico, mas tendo este processo que vai também buscar pessoas da comunidade, e muitas entre as quais, neste caso em particular, mais de 40 que será a primeira vez que irão subir a palco e ter uma experiência de palco, sem dúvida que tem muito trabalho e que é muito exigente, porque estamos ao mesmo tempo a promover a formação artística aliada num objeto artístico que já é o espetáculo. Henrique Amoedo, aqui a Ana Tércia Coprián já desvendou um pouco do que é o Safe. Muita gente em palco para já. São quase 80 pessoas no total. Essa conta a gente atualizou durante essa noite, antes de vir para cá, e são 78 pessoas nas contas que a Ana Tércia fez muito bem essa noite. Mas eu acho que um dos aspectos que a Ana Tércia falou aqui, que para a gente, enquanto estrutura, o Dançando com a Diferença é muito importante. São quase 40 pessoas que nunca tiveram em cena, ou seja, que vão pisar em palco a primeira vez. É importantíssimo a gente poder dar essa abertura, é importantíssimo até nessa noção de coprodução com o Teatro Municipal, o tempo que a gente tem de palco. A gente já está no palco há uma semana quase, ou seja, são 2 semanas que a gente tem de espaço de palco. Isso é importantíssimo para a gente deixar tudo preparado e muito bem preparado para quando os intérpretes todos, ou seja, quando essas 80 pessoas chegarem, toda a parte técnica e logística já está organizada, e a gente ter o foco só no palco. Isso é importantíssimo. Mas mais do que tudo isso, eu acho que são as histórias de cada um. A gente está falando muito de histórias, ou seja, como contar histórias, mas depois a história como cada um deles chega ao grupo, qual o interesse de cada um no grupo, por que procura o grupo.
Há histórias, por exemplo, de pessoas que chegaram para esse espetáculo e que no fim a gente já está, além de ter a pessoa em cena, já está desenvolvendo um outro trabalho com as famílias, que é a parte que não aparece. Ou seja, isso vai movimentando o nosso trabalho, movimentando o que somos. O artístico é importantíssimo, mas não podemos esquecer todo o resto. Mas quem são essas pessoas? São gente do núcleo artístico do grupo Dançando com a Diferença? Se a gente contar aqui, mais ou menos, a gente tem 78, deve ter uns quase 30 dos diversos grupos aqui do Dançando com a Diferença. Sim. Quase 30 pessoas. E são eles, é o grupo principal? É o grupo principal, o grupo Dançando com a Diferença Sênior e o grupo Dançando com a Diferença Iniciação. Ou seja, os 3 núcleos do Dançando com a Diferença participam. O grupo Dançando com a Diferença Sênior está ligado estritamente ao ginásio de São Martinho, que é onde a gente faz as aulas. Esse aqui são os núcleos do Dançando com a Diferença. E a gente abriu inscrições para quem quisesse fazer. A Marta não quis, a gente convidou e falou, a Marta não quis dançar com a gente. Isso não se diz. Também, desculpa. Mas é isso, foram inscrições abertas, as pessoas procuraram o grupo, só que em função do tema, como as pessoas sabiam que a gente ia falar das migrações forçadas, que a gente ia falar, inicialmente era a história dos refugiados, depois a gente foi adaptando isso, mas como a gente ia falar da movimentação das pessoas pelos países, o que aconteceu, e também por não só isso, mas por indicação do próprio processo, a gente precisava e queria ter contato com as pessoas e as famílias que estão chegando da Venezuela, e algumas dessas pessoas que recém chegaram não tinham ainda muitas atividades, ou seja, estão sem trabalhar, ou os filhos ainda não estão plenamente integrados, ou seja, e esse processo todo que vem, em dezembro a gente começou a fazer algumas visitas pelo Funchal, mas nesse processo todo, tem os 4 meses de trabalho que a Ana Tércia já referiu, mas nesse processo todo essas pessoas acabaram ter que fazer uma outra atividade e a dança entrou nisso. Então, a gente tem gente da comunidade, gente que se inscreveu, gente que Vocês convidaram? Que convidamos, gente que quer estar conosco, mas gente também que não tinha muita atividade e acabou entrando no processo. Da Associação de Bandolins há músicos, é isso também? Que participam? Assim, músicos da área do bandolim, não. Mas estamos a fazer um processo também interessante nesse sentido, de trazer também músicos com quem usualmente não trabalhamos, também estamos a testar aí outras sonoridades que depois no futuro também podem ser fonte também para outras coisas também, quem sabe, de inserir os bandolins. Vamos ter, por exemplo, aqui, não sei se se pode falar alguma coisa em relação das sonoridades. Vai ter som também, acho que vai ter som. Vai ter som. Já vimos, vai ter pessoas, vai ter som, vai ter luz. Não, a viagem sonora de todo o musical também passa um bocadinho pelo universo de instrumentos que não são bandolins, mas que são originários, vêm lá atrás, como o ludo árabe, então que foi emprestado pelo meu colega Fernando Martins, que gentilmente me emprestou um instrumento, e um bocadinho para recriar aquelas sonoridades do Norte da África, depois, é isso? Do Norte da África, exatamente, e depois aí a partir daí já estou dando muita informação em relação. E depois fazer alguma mistura, também estamos assim, a nível de linguagem, também indo para a parte da música eletrónica, o metal também vai ter pelo meio, ou seja, vai ser completamente simbiótico nesse sentido, e vários géneros musicais. Tudo o que é preciso para contar a história, exatamente por aí. Liriane, vai ter som então? Vai ter som. Vai ter som. Vai ter vozes. Vai ter som, vai ter vozes. É uma banda sonora, digamos. Sim, são composições originais, e a parte vocal, que é a parte que eu estou trabalhando, assim, realmente é impressionante. Nós estamos assim muito envolvidos com a melodia, com a forma com que o Norberto idealizou para nós podermos colocar o som, as vozes. É muito trabalhado, não com a palavra, mas com o ambiente. E nós nos pegamos, às vezes, todas com o olho cheio de lágrimas, emocionadas, com som.
portanto, está nesse nível de trabalho, assim, tem sido muito, muito, muito legal. E, assim, nós vamos contar no coro, por exemplo, com a Catarina Inês, a Sofia Almeida, a Enia Caires, a Emily, a Sofia Almeida, e temos depois algumas pessoas do Dançando com a Diferença, que são cantores maravilhosos também, a Marta Souza. Apresenta os músicos também. A Carlota, que eu digo que a Carlota roubou meu coração, a Carlota Copian também, o Alexis, que tem uma voz incrível, e o Roberto também, que vai estar fazendo os efeitos incríveis, incrível com a voz dele. Da parte dos músicos, pronto, temos o José Pereira, o Aires Pereira de Municipal, que vai estar também, o Luís Cruz, que é meu irmão, o Miguel Apolinário e também o Ricardo Mota, que para criar estas sonoridades. Só um apontamento que é interessante aqui e também tem sido possível através deste tipo de trabalho, como o Henrique está orientando as coisas e que nós estamos gostando muito também da parte musical, é que toda a construção musical não é uma construção musical exata, no sentido que não é uma partitura, não é uma estrutura, não é uma sequência. Há um fio condutor, existem linguagens e tonalidades musicais que vão passando, onde os músicos vão sentindo consoante a cena que entramos naquela nova atmosfera e depois torna-se isso tudo, que eles têm também espaço a muita improvisação. Isso o que é que acontece? Que não é nada cerebral. A participação musical é muito sensorial e muito intuitiva. Eles estão seguindo, eles têm alguns padrões de estrutura que estão estabelecidos para a música e consoante a cena dá para entender quando muda de uma tonalidade a outra e eles aí intervêm musicalmente com as várias linguagens que nós estabelecemos. E aqui vem a genialidade que nós estamos adorando trabalhar tanto com o Henrique, porque ele dá muito espaço para você criar, mas apesar de você, às vezes se você olhar de fora você vai pensar que confusão, um espaço, mas é muito claro o que ele quer. Chega muito, vai assim direto. É isso, é muito claro o que ele quer. Só se for para eles, porque não é, Norberto? Para mim foi muito claro chegar onde, porque ele é muito objetivo em nos orientar, mas dá muita liberdade. Eu adoro trabalhar assim. Henrique, partiste de uma ideia, que era essa das migrações, sim. no fundo. E das dificuldades que as pessoas, na procura daquilo que seria uma vida melhor, encontram pelo caminho. É essa a história. Até chegarem a um sítio seguro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas, no fundo, eu sou um pouquinho viciado em telejornais, tenho que confessar. Daquele que vai saltando telejornal para telejornal e se for ficar horas aí. Então, é lógico que a atualidade chama atenção, eu gosto de ver, gosto de estar informado, mas vejo muito. E essa questão dos refugiados, a gente pode até dizer que virou moda ultimamente, então a gente ouve falar muito nisso, mas é uma coisa que virou moda porque vem crescendo, porque vem se agravando. Provavelmente deveríamos ouvir falar ainda mais. Exatamente. E há alguns anos, eu me lembro de uma reportagem que eu ouvi que o Mediterrâneo era o cemitério da Europa. E isso foi uma coisa que ficou gravada. Enfim, e quando esse processo, lógico, começa há muito tempo atrás, a gente já fez o planeamento disso há, no mínimo, 3 anos. Desde Safe? Desde Safe, de qual seria a próxima obra, do tema abordar, de tudo mais. Isso tem a ver com os prazos de candidatura, com a organização do Dançando com a Diferença. Então, há 3 anos atrás, quando a gente pensou qual era o tema e quando a gente falou, pronto, isso tem a ver com a questão dos refugiados. Pronto, em 3 anos isso foi mudando e também fomos aprendendo. E a gente percebeu que a questão dos refugiados é um estatuto legal muito próprio que define o que é refugiados. E isso fecha muito a realidade. Muitos dos que a gente chama de refugiados não são refugiados porque não têm estatuto. São migrantes que esperam encontrar na Europa um trabalho e outra qualidade de vida melhor, no fundo. Mas arriscam. Arriscam e muito. Arriscam e muito. Tal como aqueles que fogem da guerra. Exato. E depois fomos tentar conhecer pessoas e saber das pessoas e ouvir as suas histórias. O Felipe Ferraz, que também faz a parte de vídeo, o Felipe já trabalhou com a gente várias vezes, o Felipe foi importantíssimo nessa ligação. O Felipe, nesse momento, também estuda antropologia, então foi importantíssimo para a gente conseguir chegar às pessoas. E eu fui ouvir pessoas.
E aí perceber a realidade das pessoas, mas não só. E os motivos, as motivações? Os motivos, que os porque levam a sair saíram, do porque seu país? deixaram, como vem, por exemplo, a gente teve uma conversa com uma pessoa da Palestina, e assim, como ela vê aquela situação, e eu lembro que um dos momentos mais marcantes para mim, que ficava aquilo ficou na minha cabeça, que falava assim, tá, e você acha que porque ela saiu, enfim, a pessoa saiu de lá e faz a sua vida, e a gente falou, e você acha que você contribui para modificar aquilo? Ela falou, não, eu não quero modificar aquilo. Porque eu sozinha não tenho força para modificar aquilo. Eu não vou dedicar minha vida a mudar uma coisa. Eu faço a minha vida e vou espalhando aqui as minhas raízes. Mas ela acha que não conseguia mudar. Eu falava... no meu modo de entender, só esse... ela tá fora, e falar disso fora, ela tá ajudando e tá tentando modificar aquilo. E ela falava, não, isso é uma questão muito política e muito grande. Ou seja... Então a gente vai percebendo depois a perspectiva das pessoas e percebe que às vezes a gente tem uma visão... Um entendimento que não é um entendimento que não é o que eles sentem. E no fim, essas questões políticas e tal, é óbvio que quando você toca num tema desse, você toca nisso. Sim. Mas não me interessava nada. Eu falava assim, eu quero saber das pessoas, das histórias das pessoas. Não quiseste saber da realidade política de cada um dos países de onde elas saem? Não quis saber, não quis abordar, não quero saber da realidade política da Venezuela. E não é que não quero saber, eu acho que isso está aí. A gente acaba tocando aqui lateralmente, mas isso não vem não é o essencial dentro da peça, de alguma forma. Isso está na peça, quando a gente... O vídeo do Felipe, e aqui é uma característica forte do Felipe também, é lógico que é muito político, é lógico que tem tudo ali. É lógico que os telejornais estão ali, chapados no vídeo em alguns momentos, e não só. Mas é isso que interessa pra gente, no fundo, aqui, são as histórias, os encontros das pessoas, por que saíram, aquela vontade ou aquela sensação de cheguei e encontrei algo. Sem importando o que vai acontecer depois, mas só a sensação do chegar e achar que naquele momento você conseguiu tudo o que você almejava. Depois pode ser tudo mentira, no dia seguinte. É tantas vezes mentira, penso eu. Mas nesse momento é o que interessava, e é isso que a gente tenta colocar na peça. E só mais uma coisa, Marta, que eu acho que é importante. E essa proximidade do sentimento de cada um é uma outra coisa que foi importante ouvir, que é um documentário chamado Lifeboat, que a gente teve acesso. O realizador, que é dos Estados Unidos, liberou esse documentário para servir como base também para a peça de estudo, e imagens vão ser projetadas também. Mas o principal daqui, o central da ideia desse documentário ou da peça, é você se colocar no lugar do outro. Porque eu aprendi isso nesse processo. Você vê os refugiados como se fossem eles. Os refugiados, eles e tudo mais. É algo distante. Exatamente. Só que não é algo tão distante, porque quando você fala com eles e percebe, ele era professor, engenheiro, empresário, ou qualquer coisa que de um dia para o outro alguma coisa aconteceu e muitos tiveram que abandonar suas casas e suas regiões. Então, ou eles, às vezes, podemos ser nós. E a gente vai tentar fazer isso na peça também. Fazer com que o público... Vista a pele, digamos, se a gente conseguir... de um daqueles refugiados. Exatamente. Natércia Copriá, quer acrescentar algo em relação ao que o Henrique Amoedo disse? E uma outra pergunta em relação a este trabalho: tudo começa no movimento, na dança? É o primeiro que fazem, a coreografia? Está no movimento, mas é uma simbiose. É uma simbiose que, tal como as outras peças da autoria do Henrique, e acaba por ter sempre aqui esta particularidade nas peças no Grotox, em 2009, no Endless, 2012. A questão do vídeo e da música ao vivo são outras duas componentes que estão aqui integradas com esta dança e com este corpo. Mas surge depois a música e o vídeo? Ou não? Tudo é criado em simultâneo? É criado em simbiose, sempre em relação e sempre em constante interação. Posso dar só um exemplo rápido? Aí fico atropelando eu aqui. O processo criativo, para mim, é mesmo isso. Então, assim, nesse processo no teatro, por exemplo, a gente acabou de mudar o final da peça dentro do teatro, incluindo uma das pessoas que trabalha no teatro, o Ricardo do teatro é quem está fazendo desenho de luz, e agora o Ângelo vai fazer uma parte de vídeo também.
Mas é isso, o processo criativo para mim é na hora, é perceber o que o Norberto traz de proposta musical, ou a Lidiane de voz, e falar assim, ok, eu gosto disso, mas pode ter mais isso, ou pode não ter isso. Tu moldas-te um pouco àquilo que vai aparecendo. Eu tento... Na verdade, eu acho Nos que ele ensaios. rega. É como se fosse uma planta. Ele vai recebendo as sementes assim, ele vai regando e a coisa vai florescendo. Né? O que eu queria também saber da vossa parte, Lidiane, é que sentimento tem em relação a esta temática? Oh, meu Deus, eu Lidiane sou saiu do neta Brasil, posso dizer que sou neta de refugiados, bisneta, na verdade, porque o meu avô fugiu do Líbano, né? E então eu acho que todos nós temos um pouco de refugiado, nós é que não sabemos, porque do jeito que anda o planeta hoje em dia, não tá fácil estar em algum lugar. Portanto, né, eu sei que não é, legalmente não é assim, mas não está fácil. Podia ser qualquer um de nós e isso pode mudar num segundo. E eu acho que esse trabalho é muito importante para nos acordar nisso. Pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um, a qualquer momento. Mas tal como o Henrique considera que a maioria de nós diz que são eles, os outros, e não tem essa consciência de que pode um dia acontecer. Mas é por isso que é importante o trabalho, que eu acho que o artista tem aqui é fundamental na vida do ser humano. Porque nós conseguimos, através da arte, muitas vezes com dor, muitas vezes com amor, acordar um pouco as pessoas. Porque a música, o movimento, a arte, ela vai direto, não passa muito pelo cérebro, vai direto ao sentir da pessoa. Então, acho que é aí que nós conseguimos passar muitas barreiras e chegar lá. Norberto. Não, pronto, sobre esta temática, para nós, que às vezes, isto de uma forma obviamente positiva eu digo isto, mas às vezes nós vivemos numa bolha, num castelo de vidro, e na nossa rotina nós não nos apercebemos destas coisas que são gravíssimas, estão acontecendo, e estão acontecendo aqui ao lado em África, que não é, que é relativamente ao lado, a gente nem Muito faz ideia do que está a próximo de acontecer nós. ali. Isto provavelmente, por exemplo, se nós formos falar disto aos nossos avós, eles vão entender melhor, porque eles souberam que foi um problema de uma Segunda Guerra Mundial, eles souberam que foi a necessidade também de emigrarmos para as Américas, onde agora está acontecendo o contrário. O fluxo contrário. Ou seja, isto mostra que nós realmente não podemos dar as coisas por garantidas, que é preciso cuidar dia a dia uns aos outros, que é preciso cuidar dia a dia aquilo que nós fazemos, ser participativos em forma de preservar a terra onde vivemos, ser participativos na parte política, de forma que as coisas e não simplesmente julgar de longe, porque realmente estas coisas, da forma como nós vemos que o mundo está andando, podem realmente ninguém estar livre nisto. E isto é uma forma também... Eu acredito também tem a parte positiva de tudo isto. Eu acredito que hoje em dia também, através da internet e tudo isto, e também da parte da cultura que pode ajudar muito a contar este tipo de coisas, está-se caminhando também de uma forma com que isto se fale cada vez mais. E o facto de se falar cada vez mais ajuda também com que apareçam também soluções e também apareçam com que estas pessoas também não fiquem salvaguardadas de um certo ponto de vista. Eu não fazia ideia, por exemplo, tantas coisas nas conversas com o Henrique, que ele teve a me contar, olha, sabias que acontecia isto? E de coisas assim mais específicas. Não fazia ideia que acontecia isso, porque lá está, nós estamos habituados a ver o macro, é a parte política, é a parte, como aconteceu agora recentemente com aquela questão das crianças no México, vê-se como um conflito entre México e Estados Unidos, mas alguém fala a questão da criança, isso não se debruça tanto, e é nesta vertente que eu acho que o Henrique está a ser extremamente focado, e isso, quando falamos das histórias das pessoas, as pessoas vão ficar sensibilizadas, porque nós temos irmãs, temos mães, temos filhos, então é fácil nós nos identificarmos com e se calhar sair pensando no assunto e ver o que é que se pode fazer também para... Natércia, acho que queria dizer algo há pouco. Não, acho que, pronto, como estamos aqui a falar, essa questão de ser o outro, aquilo que se procura através do espetáculo é justamente trazer isso para o próximo. É que posso ser eu, pode ser tu, é próximo, não é algo que está distante. E às vezes, quando as pessoas estão só meramente a observar todos estes acontecimentos e todos estes factos que acontecem, todos estes factos acabam por realmente achar que é uma coisa muito distante, mas sempre que existe ou alguém, ou só quando alguém passa a necessidade de ter que sair de um país por uma qualquer razão e ter que vir a estar nessa condição,
é que de facto sente que é real. Só assim um parênteses assim, do trabalho de Henrique, agora um bocadinho trazendo também o espetáculo, que isso é uma das coisas que eu gosto muito da forma criativa dele, que ele não é estereotipado, no sentido, ele é muito genuíno naquilo que é preciso contar, e isso também ajuda também para quem vai ver, vendo desta ótica assim um bocadinho mais aberta, que vai receber uma coisa que realmente não tem que ser aquilo que nós definimos de belo ou não sei, Henrique, se é um bocado por aí, no sentido que não é um espetáculo para ouvir música, cantar e ver gente dançar, nada disso. Ele é muito genuíno naquilo que é, e de contar histórias, e é mesmo para as pessoas saírem pensando. Mas também é eterno. E sabe, eu sonho que as pessoas, quando vão ver uma obra como essa, se calhar aquele vizinho que trata mal o outro vizinho que chegou, e que não sabe, vai olhar diferente no outro dia, eu tenho certeza. Henrique, temos então dança, vídeo e música neste espetáculo. Eu só queria, antes de pormenorizar esses aspectos, referir o facto de este trabalho, o Safe, ser o final de uma trilogia. Portanto, começou em 2009 com o Grotox e depois teve continuidade com Endless em 2012. Que ligação, então, entre estes três espetáculos? Eu não sabia dessa ligação e ela não foi proposital também. Surgiu agora. Eu só percebi essa ligação na finalização desse trabalho, no processo final do Safe, da parte criativa do Safe. Primeiro tem essa característica da música ao vivo, do vídeo e da dança. E a minha forma de pensar, de conceber as coisas quando eu estou criando esses projetos maiores, esses projetos... Quando eu penso como vou criar, já penso no vídeo, já penso na luz, já penso na música, já penso tudo junto. Pronto, era isso também há pouco, a minha pergunta era nesse sentido. É como se eu visse tudo isso na minha cabeça e já falasse, tem vídeo, tem isso, tem aquilo. Só que depois me dá aquela crise que você fala assim, você não consegue ser mesmo criativo, né? Você faz sempre tudo sempre igual. A mesma coisa. E depois... Mas não depois, além disso. dessa coisa mais formal, que é isso, a estrutura do espetáculo, são os temas. Então, o Grotox foi uma produção conjunta com a Casa da Música, em 2009. Grotox, na realidade, é a união de duas palavras, que é o grotesco e o botox. Então, a gente brincava aqui com a cena do feio e do belo. Estava muito centrado ainda nas questões da deficiência. Então era usar o grotesco para mostrar o feio e a associação à deficiência, a falta, a desadequação aos padrões estéticos, enfim. E depois o botox, porque isso, imagina, eu não quero citar nomes, mas imagina aquelas pessoas que usam tanto botox ou tantas coisas na cara que ficam com a cara totalmente tortas que e acham grotescas, não é? Mas elas não acham, elas acham que estão lindas. Pronto, então era brincar um pouquinho com isso, e Grotox tem a ver com isso. Mas a gente fala o que aqui do afastamento dessas pessoas da sociedade ou como elas eram tratadas. Então, o freak show, ou enfim, ou como eram tratados os deficientes a determinada altura aqui da história. Depois o Endless. A gente tem a experiência de falar do Holocausto, de estar em Auschwitz, enfim. A gente toca num tema aqui muito profundo e que, no fundo, aqui está a dignidade humana para mim. E quando eu olho para trás, eu falo... O Grotox, a gente também falava da dignidade das pessoas. Elas não podem ser dignas por causa da sua aparência. Depois a gente, quando... se espremer muito aqui o Endless, se apertar muito, a gente fala disso também, o que aconteceu tudo e por que elas eram rejeitadas ou por que tinham aquele fim. E no Safe acaba sendo a mesma coisa, a gente volta de novo para as pessoas, as suas histórias e o que é que leva cada um a sair de onde está e procurar outra coisa. E normalmente é a mesma coisa, cada um busca a sua dignidade, busca a sua felicidade. E eu falei, pronto, você é o máximo. Você consegue estar desde 2009 até agora fazendo a mesma coisa. E criou uma trilogia. Exato. E a humanidade continua lá também, Henrique, há tantos anos. Depois a gente dá esse nome bonito, falei, é uma trilogia e tal. Foi tudo pensado, não foi? Aconteceu, mas no fundo, nestes anos todos, nada mudou. Em 10 anos, nada mudou na humanidade. Eu acho que é muito complicado a gente olhar nessa
nessa perspectiva, né? E se eu pensasse assim, eu falava, não faço mais nada. Mas eu acho que é meio o que a Lidiane disse. Se no espetáculo alguém sair e olhar o vizinho de outra forma, a gente tem depoimentos das pessoas que entram no espetáculo. A gente entrevistou pessoas nesse processo. Tivemos aqui no processo uma parceria com o Grupo de Apoio aos Sobredotados da Direção Regional de Educação, por exemplo. E eles estudaram a questão dos refugiados, eles me deram dados, eles estudaram a questão da Venezuela e me deram dados. E no final a gente teve um focus group, a gente se reuniu na Ponta do Sol com um grupo de pessoas recém-chegadas da Venezuela e pudemos falar disso. Ou seja, se eu assistir o espetáculo e perceber que o meu vizinho está lá no vídeo do espetáculo e que aquele depoimento é do meu vizinho, talvez eu olhe para o meu vizinho de uma forma diferente. Mas um pouco, voltando às palavras do Norberto, não é um espetáculo bonitinho, é isso? Requer... Eu acho que pense muito, o bonito quem assiste depende da tem perspectiva. Eu acho que é pensar. genuíno, nesse sentido. Sim. Não, e é muito belo, sim. É muito belo. Gente, a dor também é bela. Tem muita beleza na dor, a gente cresce muito na dor. E tem momentos super ternos. Portanto, também não vai todo mundo pra lá só morrer, não. Tem coisa maravilhosa. Tá muito lindo. De qualquer o forma, o espetáculo. objetivo é que as pessoas, quando saiam da sala e depois de ter visto o espetáculo, pensem e ajam de uma outra forma. Tem uma pergunta que está no documentário e que para mim é a pergunta-chave da coisa, que é, e se fosse você, o que é que você faria? Então, para mim é isso. Se você estivesse ali no lugar do outro, se fosse você a fazer isso, se isso acontecesse com você, ou seja, se colocar na pele do outro. Como é que se sentiria? Exatamente. O que é que E eu faria? acho que a arte, não, eu tenho certeza, eu trabalho com isso há anos por causa disso. Eu acho que se a arte não servir para modificar alguma coisa, para mim ela não faz sentido, e eu também entendo aqueles que acham que a arte não tem que servir para nada, que ela se basta. Entendo esses, mas para mim ela funciona dessa forma, ela tem que servir para alguma coisa. Tem Senão, que não despertar entendo. emoções. Eu Concordas, concordo. Norberto? É quando se diz que um artista faz uma obra-prima quando ela está inacabada, porque do outro lado é completada pelo outro lado, pela percepção do outro lado. E quando as pessoas saem pensando de alguma coisa, para mim aí esse fenómeno de arte acontece. Também. Posso falar uma coisa que também é importante? Sim. Aqui, Marco, está passando. Henrique, está passando o tempo. Está passando o tempo e eu não vou falar isso, é importante. Depois eu vou ficar falando, não falei. Mas assim, a generosidade das pessoas. Então, por exemplo, a Ana Tércia, que está aqui com a gente, e o Telmo, estão mais diretamente ligados aos grupos de base, enfim, estão no dia a dia ali com a mão na massa nos ensaios atualmente. Então, Tem um trabalho difícil, é tem um isso. trabalho difícil, mas depois, como é com o Norberto com a música, por exemplo, que eu falava, Norberto precisa disso, a Lidiane, a ideia é essa, também falava com a Ana Tércia e com o Telmo. E eu chegava aos ensaios muitas vezes e eu tinha sequências de movimento prontas que eles criaram, e eles dividem a autoria da coreografia comigo, mas tinha sequências de movimento prontas que eles falavam, é isso que a gente pensou, e depois... mas é a generosidade mesmo, e aqui a troca. Eu falo assim, ok, mas vou mexer aqui, vou mexer ali, vou mudar isso, vou mexer aquilo. O que acham disso? E às vezes, sem perguntar o que acham, eu falo assim, isso é assim. Mas assim, não ter problema, porque todo mundo saber que está construindo uma coisa para todo. É aceito, então. Exato, e acho que isso é muito bonito nesse processo com todos. Acontece com o Felipe, acontece com eles. Ou seja, todo mundo contribuindo, e agora até com o pessoal dentro do teatro também. Também. Na Tércia, é uma experiência difícil. Este trabalho com estes grupos de base do Dançando com a Diferença. É um desafio, é trabalhosa, é um desafio, mas tem as suas dificuldades, mas não é difícil, é gratificante também, porque também é este o trabalho base para formar novos artistas. E isso também é muito gratificante. Muitos deles pisam o palco pela primeira vez, disse a dada altura o Henrique Amoedo. Serão muitos daqueles com quem trabalha, é isso, na Tércia? Sim. E qual o sentimento deles neste momento?
Eu sinto, eles ainda, pronto, ainda não estão bem. Receosos? Eles ainda não chegaram ao teatro. Quando eles chegarem ao teatro, aí é que irão começar. Vai ser uma primeira experiência. É Quando novo, pisarem é o uma palco. novidade. Ainda existe muita imaturidade, muita. Pronto, que é natural, que é porque não existe ainda essa experiência. A partir do momento que eles pisarem o palco, pronto, aí vão começar também a tomar consciência e é uma novidade ainda. Mas aí a gente vê a qualidade desse trabalho, porque nós chegamos a seguir Isso. e nós não percebemos que tinham pessoas que eram iniciantes ou Que não eram tá artistas. muito legal. Não, Era- são era- artistas, era mas assim isso- que não era tem isso que eu o tava- treino, né? Tá Não tem muito experiência. legal. Tá Era muito isso que eu isso, estava Norberto. pensando. Por exemplo, Como nas assim? entradas dos coros, nós fizemos um ensaio, a Lidiane estava ali orientando a parte dos coros. No dia seguinte ela não podia, estava lá com o Henrique, estávamos trabalhando. E disse, espera, vou dar a entrada. Eles entraram perfeitamente. Ou seja, eles têm uma conexão com aquilo que estão a fazer que é exemplar. E não está a menos do que isso. Mas é fruto de muito trabalho, Henrique. A moeda. Eu acho que a dança, a gente não pode nunca dissociar o trabalho artístico do trabalho do esforço necessário para chegar a algum objetivo. Ou seja, são horas de ensaio, eles têm que se sacrificar, sim. As famílias são sacrificadas, sim. Eu sou sacrificado, sim. Isso é para todo mundo. Então, para mim é igual, assim. É muito trabalho, sim, mas é o que a gente quer fazer para chegar num objetivo. E depois não é fácil unir essas peças todas. Então é isso, porque tudo é criado, cada um na sua casinha. Eu vou coordenando aqui, olhando ali, às vezes, e vou acompanhando. E na minha cabeça sei onde estão as peças. Sim. Mas chega um momento em que a gente tem que começar a juntar tudo isso. Então, esses são... A gente faz isso aos poucos. Agora entra voz, agora entra instrumentos, agora entra não sei o quê. Vão Agora acrescentando ingredientes. Exato. E às vezes o bolo queima um pouquinho. Então a gente tem que voltar e falar, vamos começar de novo. Epa, deu errado aqui a coisa. Temos que remediar, arranjar outras estratégias. Mas é isso, essa que é a riqueza. E eu acho que isso faz parte da formação de todo mundo que integra o Dançando com a Diferença. Ou seja, também perceber esse mecanismo. Então, é lógico, como tem pessoas que não têm experiência, a gente tem pessoas que falam assim, não vou ao ensaio geral porque não posso, porque tem um compromisso inadiável que eu já tinha marcado. Eu falei, então se você não vai ao ensaio geral, você não vem ao mais a espetáculo. nada. Não perca mais o seu tempo, amanhã já não precisa vir. E a pessoa fica olhando para sua cara como se você estivesse falando a maior barbárie, mas é só um dia. É um E eu compromisso, falo, é um compromisso ou seja, que o tem que compromisso, assumir. tudo isso é assim, e olha, temos pena, vai para outro compromisso, não tem problema, mas aqui não pode ser. Não pode ser. Mas você explicar isso para quem não tem a mínima noção, ou seja, para a família que nunca esteve envolvida com nada disso, tá? Eles acham que você está louco porque falam assim, mas eu estou ensaiando há 3 meses e meio e eu não posso um dia e eu vou ser penalizado. Porque você não pode ir o principal dia, onde a gente tem que montar tudo, onde o bolo tem que sair pronto pela primeira vez. Pronto, faz parte. Pronto e bonito, assim. é isso. Vamos à ficha técnica então. Quer-me ajudar na Tércia Coprián. Portanto, a direção é daqui do Henrique Amoedo, a coreografia então, um trabalho conjunto. Sim, o Henrique Amoedo em colaboração comigo, na Tércia Coprián e Telmo Ferreira. A direção musical é Aqui do Norberto Gonçalves da Cruz. Direção vocal da Lidiane do Alibi. O design e a direção de vídeo do Filipe Ferraz. Músicos: Aires Pereira, José Pereira, Luís Cruz, Miguel Apolinário, Norberto Cruz e Ricardo Mota. Backing vocals: Catarina Inês, Emily Mongoni, Énia Caires, Francisca Henriques, Lidiane do Alibi e Sofia Almeida. Produção executiva: o Diogo Gonçalves. Apoio logístico e produção: Mariana Valente, Nuno Borba e Sara Valente. Design gráfico: Melícia Correia.
uma realização do Dançando com a Diferença, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal. Também, Tanta gente para chegar a um trabalho. Eu acho melhor a gente não ler o elenco é todo. É melhor não. De qualquer forma, este espetáculo é possível também porque vocês são apoiados e financiados, digamos, pela DG Artes, não é? Isto para dizer, é preciso muito dinheiro para levar ao palco uma produção. É preciso muito dinheiro para levar ao palco uma produção. Às vezes os valores são lançados aí na comunicação social. E as pessoas falam assim, nossa, tanto dinheiro. Mas é isso, esse tanto dinheiro está envolvido meses de trabalho de não sei quantas pessoas. Só músicos, são 12 músicos, são não sei quantos... O trabalho criativo paga-se. E eu acho que todo trabalho deve ser pago. O trabalho artístico deve ser pago e não acho que tenha que ser de outra forma. O Dançando com a Diferença luta há anos para profissionalizar a sua estrutura e aos poucos a gente vem conseguindo. Assim, não é fácil você pagar todos os meses 8 salários de pessoas que trabalham a tempo inteiro na sua estrutura. Ou seja, é uma estrutura profissional e espero eu que várias estruturas profissionais dentro do campo das artes surjam na Madeira e continuem e consigam ser sustentáveis de alguma forma e buscar recursos e tentar recursos. Paga-se, e ainda bem que paga-se. E acho que com tudo isso, mas a gente tem que ter uma consciência social, saber o que está fazendo, saber como aplica esse dinheiro, saber para que ele serve, não perder o foco do nosso trabalho. E nesse momento é uma coisa que eu tenho falado muito, assim, o Dançando com a Diferença tem crescido muito e a gente não pode perder o foco, não pode deixar de pensar nas pessoas, não pode deixar de pensar nos nossos bailarinos, não pode pensar em uma série de coisas que tem aqui por trás disso. Mas a DG Artes é um importante apoio. Há outros. Além da DG Artes, o governo regional apoia o Dançando com a Diferença através da Direção Regional de Educação e a Direção Regional da Cultura. A Câmara a Câmara Municipal do Funchal é um parceiro importante que é o coprodutor. A Câmara Municipal de Câmara de Lobos seria um parceiro, firmou isso há 3 anos atrás e na fase final desistiu de participar como parceiro nesse projeto, também faz parte. Enfim, e depois tem os apoios que a gente tem sempre. O Grupo Porto Bay, o Júlio Silva Castro e a iGrow. Espetáculos a 24 e 25 de maio, no Teatro Municipal Baltasar Dias, às 9 da noite. Os bilhetes depois podem ser adquiridos no próprio teatro. Eu falo isso já com alguma alegria. Nesse momento eu sei que os bilhetes estão muito concorridos e acho que as pessoas têm que correr se quiserem. Corre lá, minha gente! Corre lá, minha gente! Não chegam tarde. É muito bom. Mas são só estas 2 datas, não são, com certeza. Por enquanto são só essas 2 datas e aí se esgotar tudo logo verão. A gente pode ver se depois tem outras datas. Lidiane, Safe, ir ver o Safe porquê? E ver o Safe para se mudar um pouquinho, para mexer com o seu coração, para virar um ser humano melhor. Ou seja, acorda, minha filha, vamos pro teatro. E concluímos. Obrigada, Henrique Amoedo, Natércia Cuprian, Lidiane do Ailibi e Norberto Gonçalves da Cruz. Obrigada.